Luísa, o Supremo Tribunal Federal não descarta novo pedido de vista durante o julgamento. Seria de que ministro? A gente já pode prever? Uribe, é difícil dizer de qual ministro poderia vir, porque ainda faltam, além de André Mendonça, outros 7 ministros para darem ali os seus posicionamentos em relação a esse processo, né, da regulamentação das plataformas digitais. É claro que os parlamentares de oposição ao governo e que são aliados, né, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, eles têm uma postura de defender a rejeição, né, desse recurso, né, defender que não haja nenhum tipo de regulamentação das redes sociais por parte do Supremo Tribunal Federal, e eles apostam muito em um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Mas a questão do pedido de vista, ela surge ali nos bastidores do Supremo porque esse é considerado um julgamento bastante complexo. Como a gente sempre tem dito aqui, é um julgamento que é considerado um dos mais emblemáticos, né, um dos mais importantes da última década pelo Supremo Tribunal Federal. Envolve muitas questões e muitas questões delicadas ali para o controle das redes sociais e para tentar, de alguma maneira, criar um ambiente digital mais saudável no que diz respeito a conteúdos, a remoção, né, de conteúdos falsos, também de incitação a atos antidemocráticos, discursos de ódio, por exemplo. Existe toda uma expectativa de como as redes sociais vão operar, se já haverá algum tipo de regulamentação para as eleições de 2026. Então, sempre tem essa expectativa em relação a um possível pedido de vista que adie ainda mais esse julgamento, e esse é um cenário que não é descartado dentro do Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça, então, como estava explicando a Marina, deve começar votando hoje, né, na retomada desse julgamento. Ele pediu vista em dezembro. O fim do prazo para devolução do pedido de vista coincidiu com aquele agravamento da crise com os Estados Unidos, né, que tem ameaçado aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes e a outras autoridades do judiciário brasileiro por entender que o judiciário comete aí abusos ou persegue politicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo. Então, tem todo esse contexto, né? E teve uma prioridade que foi colocada pelo presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, que apenas alguns dias, 2 ou 3 dias depois do processo estar liberado para ser retomado, para ter a análise retomada no plenário, ele pautou, né, e colocou já para a próxima semana, isso foi na semana passada, já colocou para essa semana esse processo na pauta. Então, André Mendonça vai dar o seu voto hoje. É esperado um voto bastante longo por parte do ministro André. Ele passou todos esses meses, foram mais ou menos 4 meses, debruçado nesses autos, né, para entender qual o melhor caminho para tentar colocar um pouco mais de responsabilização nas redes sociais, mas sem que isso interfira ali na liberdade de expressão. Essa é a principal preocupação do ministro André Mendonça no momento. A Marina estava nos explicando, né, que teve já 3 votos no âmbito desse julgamento. Os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, eles votaram no sentido de que as plataformas elas devem sim ser responsabilizadas por conteúdos indevidos publicados por seus usuários e que as plataformas precisam também remover esses conteúdos, têm a obrigação de remover esses conteúdos sem a necessidade de uma autorização judicial, de uma decisão judicial prévia. Já o ministro Luiz Roberto Barroso, apesar de também ter dado um voto bastante enfático em relação à regulamentação, ele entende que em alguns casos, como crimes contra a honra, deve ser sim necessária a ordem judicial para que as plataformas sejam obrigadas a remover um determinado conteúdo. Mas é esperado, só para concluir, né, que seja um julgamento ainda longo. Os ministros têm evitado dar prognósticos sobre uma estimativa de quando vai ser formada a maioria, ou se conclui essa semana, se conclui ainda no primeiro semestre. Os ministros têm dito que o resultado pode ser imprevisível e que é preciso, de fato, acompanhar para ver como as discussões vão se encaminhar e se vai ter algum tipo de encaminhamento no sentido de um voto médio, né, que tem sido uma estratégia adotada pelo ministro Luiz Roberto Barroso para pegar um pouco do pensamento de cada um e formar uma tese única com a qual todos os 11 ministros concordem. Vamos ver como isso vai se desenrolar.